está um belo dia para cometer um ato de guludice. Piadas internas. O universo. Bilhões de estrelas em cada galáxia. Trilhões de galáxias. Já se perguntou onde fica o começo, meio e fim? Para responder isso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá na Idade da Pedra. Esses aqui são os humanos antes de existir tudo que existe hoje. Videogame, Netflix, escrita, tecnologia. Qualquer coisa que você vê ao seu redor não existia. Descobrimos o fogo, depois como dominar o mundo. Quero dizer, como dominar o fogo. Criamos meios de nos comunicar até surgir a escrita. Os humanos começaram a dar nome para as coisas. Oh, isso é uma flor. Oh, isso é terra. Isso é água. Isso é bolacha. Não, é biscoito arrombado. E começaram a ensinar e repassar para suas famílias e amigos, até se espalhar pelo continente. Surgiu o árabe, o chinês, o inglês e essas milhares de variações até chegar no nosso bom e velho português. O que seria da humanidade sem a linguagem? A gente não conseguiria falar, nem pensar, porque afinal você pensa em português. Ou não, se você fala outra língua. Tenta pensar sem usar nenhum idioma. Tic-tac, tic-tac. Não consegue, né? Então agora eu te pergunto, onde é o fim do universo? E o que tinha antes do universo? Tic-tac, tic-tac. Você provavelmente respondeu, ele é infinito e nada. Mas por que ele é infinito e por que não tinha nada antes dele? Se nada e infinito são só duas palavras criadas pelos seres humanos. Blue! Mind blowers! Blowing my mind! Eu sou o Gugu da Internet! Calma que vai piorar. O nada é uma palavra que a gente usa para representar quando não tem algo em um local. O que tem aqui? Nada. Ele é só uma palavra. E se você prestar bem atenção, olha só essa frase. O universo é infinito. E o que tinha antes do universo? Infinito, o que tinha antes. São só palavras. Por que precisa existir? Por que o antes precisa existir? Por que tinha precisa existir? Por que existir precisa existir? Se são só palavras. É só um nome que a gente criou e deu significado. Como o dinheiro, ele é só papel, mas a gente dá significado pra ele. E se eu te falar que tempo não existe? Ué, isso aqui no meu relógio é o que então? São só números. Tempo é uma unidade de medida criada pelos seres humanos. Se você levar um relógio pro espaço e ficar lá perto do sol, que horas são? Então, infelizmente, viajar no tempo é impossível. Não pelas leis chatas da física, mas sim porque tempo é uma palavra. Ele não existe. Vou dar um exemplo. Você tem uma máquina do tempo que se teletransporta e volta no tempo. Você tá no Japão, que é 12 horas adiantadas do Brasil. Aí você volta 12 horas no tempo e se teletransporta pro Brasil. Você vai ter voltado no tempo? Não, porque não existe viagem no tempo. Os seres humanos criaram o tempo. Você vai envelhecer, mas isso não tem nada a ver com tempo. Isso foi só o nome que os seres humanos deram para calcular. Tempo é uma unidade de medida e baseado nisso criaram o conceito de viagem no tempo, que também é só um nome. E se eu te disser que sentimentos são ilusões? Não tô falando da pitanguinha que te iludiu. É muito mais que essa tosquice. As espécies em geral, humanos, lobos, ursos, foram programados para sobreviver. Então eles precisam se reproduzir. E como eles vão se reproduzir se ninguém ensinou isso para eles? Por causa do amor. O que a gente chama de amor é só o que faz as espécies se reproduzirem. O que chamamos de medo é só o que faz a gente não morrer para uma cobra. Se você não tivesse medo de uma cobra ou um leão nos primórdios da humanidade, você morreria. Sentimentos são só reações automáticas do cérebro de autodefesa para garantir a sobrevivência das espécies. Existem 356 sentimentos e cada um deles tem sua função. Eu vou ir mais fundo, vai vendo. E se eu disser que você é um psicopata? Todos os seres humanos são psicopatas. Sabe por quê? Eu vou explicar. Se um leão mata o outro por causa de território, ele é um psicopata? Ele vai pro inferno? Não. Ele só tá defendendo seu território, não é? E se um humano mata o outro, ele é um psicopata? Por quê? Porque a lei fala isso. E se não tivesse lei? Na selva é assim, a anarquia. Os animais não têm lei. Por isso os assassinos não são considerados psicopatas. Quando não existia nada, tecnologia e o mundo como é hoje, só selva. Se um humano matasse o outro, ele iria ser chamado de psicopata? Não. Eis que surgem as religiões. Com as religiões as pessoas temem o inferno e não matam umas às outras. Mas se parar pra pensar, se o capeta é mau, por que ele pune as pessoas más? E se Deus deu livre-arbítrio, por que
existe inferno? Bom, as perguntas são mais importantes que as respostas. A psicologia por anos vem tentando decifrar a psicopatia, mas ela não tem padrões. Não é doença mental, não é um homem gentil, não é pessoas com 1,86 de altura, não é pessoas obcecadas por limpeza, não é quem é fascinado pelo massacre de 99 em Columbine. São só pessoas que não lutam contra seus instintos primitivos. São suicidas que cansaram da vida. Os humanos nasceram para sobreviver, não na cidade, e sim na floresta, no meio de leões e outros humanos. Seria impossível sobreviver sem matar. Você não precisa matar para ser um psicopata. Aliás, é a natureza humana. E se parar pra pensar, psicopata é só uma palavra. Bom, e não fique pensando muito sobre essas coisas. Quanto mais você sabe, menos humano você se torna. Eu postei um enigma no meu Instagram e tem um prêmio único pro primeiro que conseguir resolver. Assim que alguém conseguir resolver, eu aviso. Meu Instagram é esse aqui. E assistir esse vídeo aqui. Tchau.